É, ia dar um recado, mas eu acho que é melhor esperar mais a gente chegar, né? Senão depois eu vou ter que falar 2, 3, 10 vezes a mesma coisa. Então vou esperar o povo chegar e eu falo o recado. Então, eu coloquei esse título no slide, Adolescência, Outras Compreensões Teóricas, porque de fato é isso que fala esse capítulo, né? Outras compreensões teóricas da adolescência, para além das psicanalíticas, né, que a autora apresentou lá no capítulo 2. É... Mas no capítulo aqui, né, tá, o título desse capítulo é Dilemas, Etapas e Dilemas, acho que eu coloquei, Etapas e Dilemas, Etapas e Dilemas da Adolescência. Esse título tem mais a ver com a compreensão do Erikson, né, do que é a adolescência para o Erikson. Então vamos lá para o Erikson, né. O Erik Erikson é um estudioso aí que tem uma história bem interessante, acho que eu já falei outras vezes, né, que é muito interessante ver as biografias, né, dos autores da psicologia, que eles são histórias de vida assim bem interessantes, com bem diferentes, várias reviravoltas, enfim. E o Erickson é um desses, né? Esse nome Erickson, né, ele que colocou nele, né? Porque ele mudou o nome dele. Porque Erickson significa filho de Eric, né? Erickson, né? Filho do Eric. E ele colocou então Eric Erickson para dizer que ele era filho dele mesmo, né? Que ele foi uma pessoa que se fez, né? A partir de si próprio, né? Que ele não, enfim, que ele teve um papel ativo na construção de quem ele era, né? E, bom, no livro aí traz que ele era um discípulo da Ana Freud, né? Que é a filha do Sigmund Freud. E depois ele acabou fazendo aí uma dissidência com a Ana e foi para um caminho que nos Estados Unidos, nessa época aí, primeira metade do século, meados do século XX aí, né, foi um caminho teórico que a psicanálise acabou desenvolvendo, né, nos Estados Unidos. O maior desenvolvimento da psicanálise foi essa chamada psicanálise do eu, né, ou psicanálise do ego. O que é a psicanálise do eu ou a psicanálise do ego, né? Então, como a gente estava vendo na outra aula, né, sobre psicanálise, compreende então que o comportamento, que a personalidade, função, vamos dizer assim, né, é determinado pelo inconsciente, por processos inconscientes, por conflitos inconscientes, por fixações inconscientes, etc, etc. E aí, nesse sentido, a cura, entre aspas, assim, seria deixar aflorar, né, esse inconsciente, né, esse discurso do inconsciente. Claro que tem várias visões, né, mas de modo geral seria mais ou menos isso, né, deixar aflorar essa voz do inconsciente, esse discurso do inconsciente, para você então poder dar novos significados à sua vivência e então deixar de sofrer, né, por aquilo que antes estava sofrendo, buscar outros caminhos, né, para resolver os conflitos, enfim. E, e aí a psicanálise do ego, ou psicologia do ego, ou enfim, que foi essa vertente que se desenvolveu bastante nos Estados Unidos. Então eles preconizavam, eles pregavam, acreditavam no quê? Que uma saída, né, para amenizar ou para resolver esses conflitos seria desenvolver um ego forte,
Então, o ego que eu estou dizendo é o ego que a gente viu na aula passada, né? Porque não é o ego do senso comum, né? Porque o ego do senso comum tem a ver com orgulho, tem a ver com uma- com um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Resumindo. Então, quando eu estou falando de ego, eu estou falando do ego para a psicanálise, né? O eu, né? A instância psíquica que tem esse nome. Não é o ego tipo, e tal pessoa é muito. Isso é coisa do ego, sei lá, umas besteiraiadas que eu escuto por aí. Tudo é coisa do ego, gente. Tudo que você. Não tudo, mas tudo que você se refere como seu, como eu, é o ego. Enfim. Então, lá nos Estados Unidos, lá de meados do século XX, se desenvolveu então essa psicologia do eu, né, o psicanálise do eu, e eles acreditavam então que uma maneira para resolver ou para amenizar esses conflitos seria desenvolver um ego forte, né? Você desenvolver os seus potenciais, né? Mais do que deixar o inconsciente falar, enfim, né? Aparecer, claro que isso faz parte, mas então vamos fortalecer esse ego, né? Vamos desenvolver os potenciais do eu, etc. E aí o Eric Erikson se inscreve nesse modo de pensar. Então é psicanálise, porque leva em conta tudo lá o que o Freud disse, né, as descobertas, desenvolvimentos lá do Freud, mas é uma psicanálise estadunidense, né, a chamada psicanálise do eu. E essa psicanálise do eu também vai dar muita relevância para os fatores sociais ou psicossociais, né? E o Erickson ele é um bom representante disso, né, na teoria do ciclo vital que ele desenvolveu. Acho que eu vou tirar esse slide, que o que eu estou falando não tem nada a ver com esse slide. Pronto. Aí depois, quando for para o slide, eu volto para o slide. Então, o Erickson, ele, na teoria do ciclo vital, que ele, agora, bom, não sei se eu deixo no slide, se eu não deixo, eu vou voltar lá. Então. Na teoria que ele desenvolveu do ciclo vital, ele considera bastante, né, os fatores, os determinantes sociais. Tanto que aí a gente vai poder discutir, acho que mais para frente, ainda no semestre, quando a gente vê como que ele concebe a vida adulta, que eu acho que tem muita coisa dele que não está de todo errada, mas que talvez precisasse fazer uma revisão nessa teoria. Porque quando ele fez, eram outras demandas sociais, né? A sociedade mudou muito desde que ele fez essa teoria. Então ele está falando da sociedade da época que ele fez essa teoria, né? Hoje a gente já tem que pensar aí, né, refletir se vale essa essa formulação aí que ele fez, em que medida vale, em que medida não vale, né? Mas tá bom. Então vamos lá. E aí, só para terminar essa introdução do Eric Erikson, e acho que é por isso que ele aparece aqui nessa disciplina também, porque ele foi um dos únicos teóricos, um dos únicos autores de maior renome assim da história da psicologia que fez uma teoria de todo o ciclo vital, né? Então, se vocês leram lá o capítulo, vocês vão ver que ele vai até após os 60 anos, né? Que ele chama fase 8 da maturidade. Então, ele começa desde lá do nascimento até o final da vida, né? E isso não, é muito raro, né? Um estudioso que pegasse para compreender, conceituar, né? Todo o ciclo vital. Então, o Erickson foi um dos poucos que fizeram isso. E o mérito dele está bem nisso, eu acho, de chamar a atenção, né, para os momentos diferentes, né, que a gente vive ao longo do ciclo vital e que isso não necessariamente, claro que está ligado, né, com a primeira infância,
mas que também tem as suas demandas próprias, né? Cada idade tem a sua demanda própria. Ou cada etapa, né? Cada fase etária, cada faixa etária tem suas próprias demandas, né? E isso está muito relacionado com o contexto social, cultural, né, que a gente vive. Então ele traz isso para a discussão aí, para a gente poder olhar, né? O que mais que eu ia falar do Erickson? Eu ia falar mais alguma coisa dele, esqueci. Mas é basicamente isso, né? Ele tem essa, o mérito dele é esse, de ter desenvolvido uma conceituação de todo o ciclo vital. O que eu ia dizer é o seguinte, ao contrário, né, da maioria dos teóricos do desenvolvimento, que o que eles fazem? Que isso tem várias teorias, né? Eles estudam e ok, maravilha, estudam a fundo o desenvolvimento da infância até a adolescência, né? E aí, a partir da adolescência, tipo assim, chegou na adolescência e parou de estudar, como se não precisasse mais, né? Como se a gente parasse de se desenvolver, entre aspas. Mas a maioria deles para por aí, né? Aí parece que dá uma impressão de que a meta da vida do sujeito fosse chegar à vida adulta, né? E não necessariamente também, né? Acho que tem que ver que condições, né, que se chega a essa vida adulta, em que condições você leva essa vida adulta, em que condições você se desenvolve como adulto, se desenvolve como idoso, né? Tudo isso é etapa do desenvolvimento. Aí, se vocês lembrarem lá da disciplina anterior, né, desenvolvimento 1, então vocês viram Vygotsky, Freud, Piaget, Vallon, esses 4, pelo menos eu sei que vocês viram. Sim, né? Tem mais algum que eu esqueci? Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud. É isso? Ô, gente, estão na aula ou foram ver Netflix? Eu não consigo lembrar de mais nenhum, acho que são esses mesmos. Embora eu vi já faz um tempo, né? E a pedagogia já tem 12 anos que eu acabei. Então, são os mais usados, pelo menos eu acho, no nosso dia a dia. Larissa, você não fez desenvolvimento 1, então? Conseguiu eliminar essa matéria? Porque eu fiz pedagogia, né? E aí, na hora de entrar na psicologia, eu eliminei algumas matérias. Eu tô meio perdida ainda, mas eu vou me encaixando. Tá bom. Você que mandou mensagem para mim hoje ou não? Foi, porque na verdade eu tentei entrar lá para assistir aula e um amigo falou que no semestre passado parece que a disciplina era sua, e eu não tive certeza se era você também esse semestre. Tá. Não, não sou eu, não. Então Não? pronto, Tá, obrigada. tá respondido. É Tá bom, porque, valeu. é porque, tipo assim, você mandou mensagem. Gente, quando forem mandar mensagem, por favor, principalmente alunos mais novos, assim, mas enfim, de modo geral, né? Manda seu nome, qual instituição você é e que disciplina você faz comigo. Porque agora eu tô dando aula em 2 faculdades, o pessoal, e, tipo assim, a Larissa mandou e não falou, tipo assim, eu sou tal, de tal. Eu falei, nossa, quem será essa pessoa, né? Mas, Desculpa, na verdade é que a gente esquece que a gente é um só e que vocês são um só e nós somos muitos, né? Desculpa, obrigada, viu? mas tranquilo, não, a sua dúvida era se eu era o professor de História da Psicologia. Não sou. Então, pronto. Ah, tá. É porque eu não estava conseguindo acessar as aulas. Eu não sei nem quem faz, na verdade, para me ajudar. Estou meio perdido. Você conseguiu acessar o AVA? Essa semana, sim.
tô colocando as disciplinas em ordem, só que tem acho que 4 ou 5 disciplinas que já tinha começado e eu não tinha o AVA, não sabia que eu tinha que estar fazendo as aulas. Então, até eu organizar tudo vai demorar um pouquinho. Muito bem. Vou aproveitar a pausa e que já entrou 8 pessoas e dizer o seguinte, né? Vocês estão lembrados da tarefa que era para fazer, né? Lá no AVA, que vai ser pontuada. Eu vi que a maioria já fez, mas quem falta fazer, faz tipo hoje, amanhã, sei lá, que essa semana eu vou ver e vou pontuar. E aí o dia que eu ver, se você não tiver feito, perdeu. Tipo assim, o prazo era hoje, né? Mas ainda vai dar tempo porque eu não vou ver hoje isso daí. Mas corre, porque daqui a pouco eu vou ver. E aí se não tiver o seu nome lá, você perdeu os pontos, 1000 pontos. Então quem ainda não fez, faça. E sei lá, Jefferson, avisa no grupo lá desculpa, dos seus colegas para fazer e tal. É, como porque vai, funciona a questão de acerto e erro lá? calma, porque vai que eles não Tá. fizeram, né? Então, por favor, avisem lá nos grupos, lembrando, né, isso, porque senão eles vão perder 1000 pontos. Esse era o primeiro aviso. Qual que é a sua dúvida, Larissa? Como funciona essa questão de acerto e erro lá? Porque eu comecei a fazer, só que aí eu não tinha certeza se tinha que tirar 10, se é só, na verdade, se errar conta como errou, como que funciona isso lá? Não, acho que são. Você tem que. Eu não sei. Ah, você não sabe? Ah, então tá bom. Era só Alguém, essa dúvida. alguém sabe responder isso? Né? Eu sei que pontua. Tipo assim, se você acerta, isso pontua. E se você erra, deixa de pontuar. O que eu vou avaliar é só quem fez. Se você acertou ou se errou, eu não vou tirar ponto por causa disso. Eu vou dar 1000 pontos para todo mundo que fez. Até a revisão da disciplina lá, alguma coisa assim que chama esse exercício aí. Então é isso. Mas esses exercícios que você está respondendo, né? Se você responde certo, ganha ponto. E se responde errado, não ganha. E aí esses pontos vão compor a sua nota. Mas eu não sei quantos pontos cada pergunta vale, isso daí eu não vou saber. Alguém vai saber dizer para mim? Alguém mandou um chat aqui. Se você não acertar alguma, tem outra tentativa para tentar acertar as 3. Saúde. Amém. Se você não acertar alguma, tem outra tentativa para tentar acertar as 3 questões de cada sessão. São 2 tentativas. E cada pergunta vale 1 ponto? Como que é? Você sabe isso, Jéssica, ou não? Ou alguém sabe? Não? É que depende da atividade. Tem umas que são com 3 perguntas e outras que acho que são com 5 perguntas. E aí ele dá uma convertida, mas aí ele fala, tipo, se acertar 3, dá 60% e dá 10. E aí, não, e se você acertar, não, melhor, se acertar 3, ele dá 100% e 10. Se você acertar 3, ele dá 67% e dá 8, assim, de nota. Então ele faz essas conversões. Só que aí depois ele também faz a conversão, que é a nota que cai no nosso painelzinho, no Consolidados, lá no portal do aluno. Então é mais fácil ir lá no portal do aluno e olhar por lá no extrato de notas quanto que é os pontos que ele acaba calculando. No portal mesmo, você consegue fazer atividade, normalmente são 2 tentativas, que nem a Jéssica falou ali. Respondeu sua dúvida, Larissa? Respondeu, obrigada. Nada. Então é isso, façam lá, né? Quem ainda não fez, avisem os colegas para eles não perderem. Ou não avisem, né? Para eles perderem. Aí já não sei como que tá a relação entre vocês. Mas a recomendação é para avisar, né? Quem não fez aí tem a chance de não perder esses pontos. E aí, gente, aí o outro recado que eu queria dar é depois dessa matéria de hoje,
para semana que vem eu vou mandar a introdução e o referencial teórico da minha dissertação para semana que vem. E só isso. E aí semana que vem vai ser sobre isso. Beleza? Que acho que agora já está o momento. Já que a gente está discutindo teorias, etc., sobre adolescência, na próxima unidade já vai estar mais ligado com umas demandas psicossociais, né, próprias da adolescência. E como eu quero trazer uma outra visão, né, conceitual aí para vocês com o meu estudo, né, que foi o meu mestrado. Então eu vou passar isso para próxima semana, tá bom? Eu ainda não coloquei no Ava, não coloquei em nenhum lugar de dissertação, mas eu coloco hoje ainda no final da aula, mando pelo Ava, enfim. Mando pelo grupo do WhatsApp. Deixa eu ver onde eu vou pôr no Ava. Vou pôr na pós-aula. Não. Vou pôr na aula do encontro 3, tá bom? Então lá na aula do encontro 3 vai estar a minha dissertação. Não é para ler tudo, não precisa ler tudo. Quem quiser ler tudo, leia. Mas não é para ler tudo, é para ler só o referencial teórico. Que eu não sei até que página que vai. Depois eu abro ela e vejo lá para vocês. Mas é só a primeira parte. Tem a introdução, o referencial teórico, só. A partir disso não precisa. Quem quiser ler, pode ler, mas não precisa. Beleza? Vai ficar na aula da seção 3, é isso? Isso. Ah, é porque essa AMI não é encontro, é sessão, né? Ai, que bagunça, né, gente? Mas é isso mesmo, Tatiane. É isso mesmo. Vou colocar no momento aula da sessão 3. Certo, obrigada. Nada. Tava perguntando dos teóricos lá. Foram esses que vocês viram, né? Freud, Vygotsky, Piaget e Vallon. Foram esses, né? Os principais estudiosos aí da infância, né? Ou não? Teve mais um? Acho que não, né? Vocês lembram? Eu acho que foram esses 3, agora eu não tô lembrada. 3 ou 4? Ah, eu não lembro agora. Eu lembro que tinha Freud, Vygotsky. Eu lembro só desses 2 agora. Mas eu lembro que acho que tinha mais 1 ou 2. E o Piaget não, gente. Nossa, o Piaget é O importantíssimo. Piaget sim, o Piaget sim. Sim, a gente viu o Piaget e viu o Vallon também, que vai falar da afetividade, né? Uhum. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem trabalhar com criança, não esqueça do Piaget. Pelo contrário, vamos... O Piaget é o Piaget, sei lá. Não tem nem o que dizer. Ele é o Piaget. Ele é o cara dos estágios lá do desenvolvimento da infância. Sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Não é essa a conceituação dele? Como é que você vai saber se a criança está adiantada, está atrasada no desenvolvimento dela? Sem lançar a mão aí do Piaget, do senhor Piaget. Mas tá bom. Tava fazendo essa pergunta por causa disso mesmo, né? Que tipo assim, lá no desenvolvimento infantil a gente vê todos esses, né? O Piaget chega até a adolescência, né? Que são as operações formais, estágio das operações formais, né? Pro Piaget. O Freud, né? Chega até a adolescência, que é a fase genital. O Vallon chega até a adolescência também, mas eu não vou lembrar qual foi o... Ele dá um nome também para as etapas do desenvolvimento, mas eu não vou lembrar qual que é a que ele deu para a adolescência. E o Vygotsky também chega até a adolescência, e o Vygotsky tem muita coisa sobre a adolescência. O Vygotsky acaba sendo... O Vygotsky, na verdade, tem muita coisa, mas a gente estuda muito, infelizmente, a gente estuda muito pouco do Vygotsky, da psicologia soviética, e fica estudando essas coisas aí dos Estados Unidos. Que é importante também, né?
Mas o espaço que tem assim na grade para a gente estudar é muito diferente. Se você pensar os teóricos lá soviéticos dos estadunidenses e dos europeus, né, de modo geral. Então o Vygotsky também chega até a adolescência, tem bastante coisa do que ele escreveu sobre adolescência, estudou sobre adolescência. Esqueci algum? Acho que não, né? Mas o Vygotsky ele não dá um nome, né, para os estágios. Ele, na verdade, ele dá um nome para a adolescência. Ele chama de idade de transição. Mas ele não dá um nome para os estágios. Tipo, de tanto a tantos anos é isso, de tanto a tantos é isso, né? Mas ele chama a adolescência de idade de transição. Muito bem. E aí, tipo assim, todos esses autores, eles param na adolescência, né? E o resto da vida, né? Como é que faz? Então, por isso o Erikson tem essa relevância. Então tá. Então vamos conhecer lá a teoria do desenvolvimento psicossocial do Erikson, né? E vocês vão observar quem leu o material. Quem leu o material, né? Perguntinha, não tinha feito antes, fazendo agora. Quem leu o material? Fale aí, por favor. Eu li. Eu também. Eu também. Tatiane, Wendy, Camila. Ah, muito bem, tá melhorando. A Wendy também ou não? Eu vi errado. Tatiane, Anderson, Camila. Vocês três. Tá bom. Eu também li. Muito bem, Rafael. Isso mesmo. Isso mesmo. Quem mais? Ok. Vocês quatro. Maravilha. Então, maravilha. Acho que a Jéssica escreveu que leu também. Eu não leu. Vamos ver o que ela escreveu aqui. Esqueceu, hein, Jéssica? Ai, 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 hein? Vou puxar sua orelha. Remotamente. Então tá bom. Então tá bom. Então quem leu lá o material viu que são vários estágios, né, que ele postula aí, né, várias fases aí do desenvolvimento. E esses estágios sempre têm um conflito a ser resolvido, né? Essa é a ideia do Erik Erikson, é uma ideia que também está presente na psicologia do ego, né? Que nós temos conflitos internos para resolver, né? E além desses conflitos internos, a gente tem demandas sociais para dar contas. Então a crise, né, de cada idade, ele fala que cada idade a gente tem que resolver uma crise. É meio isso, né, entre esses conflitos internos e as demandas, ele fala demandas sensuais, olha só que ato falho. As demandas sociais. Ato falho bem freudiano ainda, né? Então todas as fases, né, do desenvolvimento do Erikson vão ter essas crises, né? E aí vai ter sempre dois polos, né, dois extremos dessas crises e que a gente teria que desenvolver. O que vocês acham disso? Faz sentido pensar o desenvolvimento enquanto resolução de crise ou não? E conflito ou não? O que vocês acham disso? Viajou muito o Erikson ou não? Só um pouquinho? O que vocês têm a dizer? Oi, gente.
Vocês acham que faz sentido pensar o desenvolvimento enquanto conflito e crise ou não? Como que é isso para vocês? Como que vocês leem, ouvem essa ideia? Recebem essa ideia? Ou não recebem? Eu acho que para a gente evoluir, a gente sempre passa por um conflito, que quando a gente resolve esse conflito, que a gente evolui. Então, eu acho que faria sentido para mim essa questão de conflito e demanda. Consegue pensar em algum exemplo que você conhece? Ai, agora sim não, mas quando eu estava lendo pelo livro, eu consegui pensar em alguns, mas eu acabei nem marcando nem nada, porque foi uma coisa que surgiu assim muito na hora e agora eu não vou conseguir lembrar. Concordam com a Tatiane, com o Erickson ou não? Aí todo mundo, sim, pronto, aí vamos para aula. Volta para a exposição, né? Conteúdo expositivo. E aí, o que vocês têm a dizer? Concorda com a Tatiane, com o Erickson, não concorda? Concorda em partes? Gente. Quando vocês ficam quietinhos assim, dá até uma boa ideia de pergunta dissertativa, né? Ninguém fala nada, quero ver o que vocês vão escrever depois, então. O que vocês acham disso? Do desenvolvimento como crise, como conflito, ou melhor, como resolução de crise, né? E de conflitos. Olha, gente, ninguém acha nada? Só a Tatiane? Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre, por conta que eu não entrei tanto dentro da teoria dele. Então, assim, ele falar que é resolução de crise, eu acho que eu teria que tentar entender um pouco mais o que ele quis dizer quanto a isso, porque desse ponto parece que ele estava falando da crise, da síndrome da adolescência normal lá, da Aberasturi. Eu entendi mais nessa linha quando ele fala dessas demandas. Mas aí, por exemplo, se eu for considerar o que a gente teve na aula passada, então assim, qual que é a crise que ele está falando que tem, o que é o conflito que ele está falando que tem, né? Sim, acho que é uma boa observação. Parece que você estranha um pouco, né? Tipo, ok, é crise, é conflito, mas o que você está chamando disso, né? O que você está nomeando como crise e conflito, né? Mas só a título de informação, apesar da gente ter visto a Berastura e o Knobel primeiro, o desenvolvimento deles é posterior ao do Ericsson. Eles são lá dos anos 80, mais ou menos. O Ericsson é anterior. Acho que deve ser lá para os anos 60, 70. Não vou saber precisar exatamente, mas é antes. É antes. Provavelmente a Berasturi e Knobel conheceram o Ericsson, mas o Ericsson não conheceu eles. Com certeza não conheceu. Muito bem, o Anderson não engole tão fácil essa ideia.
quer saber mais antes de dar a mão, vamos dizer assim, pro Exxon para caminhar com ele, né? Quem mais tem algo a dizer aí? Jefferson, talvez faça sentido, porque eu acho que acredito eu que todo aprendizado ele gera um conflito, né? Até você aprender e até durante o processo de aprendizado, eu acho que existem conflitos, né? E crises que você precisa aprender a lidar com elas. Então, a partir do momento que você aprende a lidar com elas, você passa para a próxima fase do aprendizado. Consegue me dar um exemplo? Você tem filho Olha, que eu sei. Se você então, é isso que eu ia falar. então vai. Talvez, não sei se eu vou conseguir colocar em exemplo, mas, por Tá. exemplo, meu filho vai fazer 4 anos e eu vejo que agora ele está em conflito de ouvir não, Uhum. entendeu? Então, assim, ele acha que ele tem que ouvir sempre sim, e aí gera todo aquele processo de crise, tanto para ele quanto para mim, né, e para as pessoas que cuidam dele. Isso é típico nessa fase aí. É a hora da castração do Freud. E a castração não é bolinho, né? Não é fácil aprender a lidar com os limites, né? Quando você fala assim, ele não quer ouvir não, você como uma mãe está querendo pôr limites, né? Exato, Porque são necessários, né? sim. Não pode ir no mercado e querer comprar a estante inteira lá de chocolate, prateleira inteira de chocolate do mercado, porque não dá, porque não. Não, é bem isso. Porque, porque dizer não também faz parte do aprendizado, né? Uhum. E aí isso gera um conflito, né? Porque ele quer porque quer e você não porque não, né? E como você acha que pode ser possível a resolução desse conflito? Não sei se já resolveu, se não resolveu, se está resolvendo. Como que você acha que isso pode vir a se Olha, resolver? no caso do meu exemplo, acho que com muita paciência. Da sua Paciência parte. da minha parte e, assim, tentar entender que essa é uma fase, que é normal. E respira fundo, conta até 10. E da parte dele? Da parte dele, acho que também acho que é entender que ele vai agir dessa forma, né? Porque ele está em fase de aprendizado e ele, né, até então, ele não tinha o contato tanto com o não, né? E agora, tudo que ele vê, ele vai querer, e tudo que ele quer fazer e não pode, né? Porque ele precisa aprender a ter limite e saber que na vida, lá na frente, também ele vai ter que aprender a lidar com os nãos. Uhum. E é bom que aprenda desde já, né? Exatamente. Tem horário para comer, tem horário para tomar banho, tem horário para dormir, tem Sim. horário para fazer tal coisa e tem horário para fazer outra coisa, né? Sim. Tem horários que, que tem que fazer o que tem que fazer e tem horários que são mais livres, né? Faz parte. E tem lugar para uma coisa e tem lugar para outra coisa também, né? Sim. E aí, então, devagar ele vai aprendendo. Deixa eu ver como é que eu já esqueci essa idade aí. Controle motor. A iniciativa versus a culpa. Tem a ver, né? Tomar a iniciativa, mas se é chamada atenção, aí vai ficar com culpa, né? Que isso aqui eu acho que ele pega também do Édipo também, do complexo de Édipo lá do Freud, que tem a ver também, que tá nessa idade aí. Muito bem. Pro Freud, né, a coisa da castração, acho que você está dando um exemplo aí, né, de pôr limite. E se a gente pensar afetivamente, né, pela psicanálise, nos conflitos inconscientes e tal, né,
Lá o Édipo, complexo de Édipo, é a idade também da castração, né? Porque então o pai, né, ou a mãe, enfim, um pouco de cada, na verdade, os dois, né, os cuidadores em geral, vão ter que pôr um limite para o acesso dessa criança à mãe, né, ou ao pai, depende da criança. Né? Ele não vai poder ter um acesso ilimitado a esses pais, né, esse pai ou a essa mãe. E isso vai gerar conflito, né? Porque ele vai ter que agir contra o desejo dele. Muito bem. Então a maioria já concorda. O Anderson, ele não é que ele discorda, mas ele queria saber um pouco mais, né? E a Tatiane acha que sim, a Camila acha que sim, né? Viu a criança. Eu concordo também. Eu acho que dentro do modelo assim que eu penso, tem tudo a ver, né? Pensar que o conflito ele é motor do desenvolvimento. Porque se você não tiver... E aí, né, que é uma coisa que o Anderson chamou a atenção, e eu acho que ele está muito certo nisso, que mas então a adolescência é crise e conflito? Pode ser, mas o fato da adolescência ser crise e conflito não significa que outras etapas da vida sejam mais tranquilas, né? Acho que quando a gente pensa adolescência, é muito fácil cair na conceituação lá da Berasturi, de chamar de síndrome, né? De patologizar o comportamento dos adolescentes. Sendo que isso está presente também em outras fases da vida, só que está presente de outras formas. Né? Então é isso. Sem o conflito a gente não avança. Né? Se não... Deixa eu pensar algum exemplo aqui. Eu sempre, quando estou na aula, eu sempre uso exemplo de aula, né? De faculdade, essas coisas. Mas aí eu penso, se você não entrou em um conflito profundo consigo próprio, no sentido de, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me formar, preciso aprender uma profissão, preciso de um diploma, etc, etc. Se você não entra, e eu não tenho, né? E se eu não tiver daqui 5 anos, 10 anos, sei lá, como é que eu faço? Com a minha formação atual eu ganho tanto, gostaria de ganhar tanto mais X, né? Então, olha aí a crise. Se vocês tivessem... Eu acredito. Se alguém discorda, por favor, fale, gente, para a gente poder conversar e isso ajuda, né? Se alguém discordar. Mas eu acho que se vocês estivessem muito de boas, assim, muito satisfeitos com a vida de vocês não estariam aqui, né? Ou não? O que vocês me dizem? Eu concordo com você. Eu também concordo, porque já é a minha segunda graduação. Você é formada, Camila? Do quê? Eu sou formada em moda. Uau! Legal. Moda e psicologia, interessante. Ninguém vai discordar. Todo mundo concorda. É isso mesmo, né, professor? É isso mesmo. Então tá. Então parece que o Erickson não errou tanto assim, né? Quando ele resolve conceituar o desenvolvimento como uma superação de sucessivas crises, né? Ou não, uma superação ou não superação. Né? Você pode passar pelas crises sem superá-las e vai carregando aquilo pelas outras etapas do desenvolvimento. Isso lembra muito até o próprio desenvolvimento do Freud, né? O Erickson vem da psicanálise, então muita coisa ele
pegou, né, e desenvolveu a partir daí, né? Então, se a gente pensar as fases do desenvolvimento psicossexual, tem o conceito lá da fixação, né? Então, tem pessoas que são mais fixadas na fase oral, que vai levar a comportamentos relacionados à boca, comer, uso de droga, fumar, beber, especial predileção por sexo oral, enfim, todos os comportamentos que têm a ver com a fase oral. Se a pessoa for mais fixada na fase anal, vai ter uma questão ou de acúmulo, né? Aí que é a fase anal retentiva e a expulsiva, né? Então pode ser uma questão de acúmulo, pode ser um acumulador, né? Desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, um apego excessivo a regras, rituais, uma rigidez, né, no modo de encarar a vida, né, uma dificuldade de relaxar. Então tudo isso tem a ver com a fixação na fase anal. Se for na fase fálica, é uma especial predileção pela disputa, por querer sempre se sair por cima dos outros, subestimar os outros, um gosto pela competição, por contar vantagem, por subestimar, por competir, enfim. Então, na psicanálise tem isso da fixação, né? E aí o Erikson, ele traz isso de outra forma, né? Eu acho que ele não deixa de lado, né, o que o Freud postula, mas ele vai trazer novos elementos, né? Então tem essas crises e se você não resolvê-las, você vai ficar carregando isso para as outras etapas, né? Até resolver. Ou não, né? Ou vai morrer com isso. E ok, né? Faz parte. Então vamos lá ver quais são essas etapas do Erikson. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Sim. Sim, bora lá então. Conteúdo dispositivo. Então, vocês vão ver que esses nomes aí que ele coloca é até parecido com outros autores, né? Com Piaget, com Freud, etc. Que vieram antes aí do Erikson. Então, a primeira fase do desenvolvimento ele chama de estágio sensorial, que vai até por volta de 18 meses, né? 1 ano e meio. A crise psicossocial é o conflito entre o sentimento de confiança versus desconfiança. Por quê? Porque é uma criatura indefesa, né, totalmente dependente, e quem cuida dela é o ambiente, né, o pai, a mãe, a avó, etc. E ela tem que desenvolver essa confiança no ambiente, uma confiança básica, né, uma confiança de base. Não tem nada a ver com a comportamental. Aqui eu estou falando meio que no sentido mais winnicottiano, assim. A criança ela tem que desenvolver uma confiança básica de que esse ambiente, essas pessoas ao redor dela, vão suprir o básico para ela, né? Se não desenvolver isso, vai carregar pro resto da vida, ou até resolver esse conflito, né? Uma desconfiança básica. Ou seja, que os outros estão sempre... que ela não tem onde se apoiar, por exemplo. Pessoa que não tem onde se apoiar, em quem se apoiar, não tem com quem contar, porque os outros parece que estão sempre prontos a machucá-la de alguma forma. Então esse é o conflito básico aí do primeiro estágio, né? Confiança versus desconfiança. Fase 2, o desenvolvimento muscular, dos 18 meses aos 3 anos aproximadamente. A primeira infância é marcada pelo conflito autonomia versus vergonha e dúvida, né? Então é a época que está aprendendo a andar,
É a época do desenvolvimento muscular, né? Tá aprendendo a apreensão tátil, que é o quê? Segurar as coisas com a mão. Tá aprendendo a se equilibrar em duas pernas, aprender a subir escada, aprender a pular, aprender a fazer um monte de coisa. Então, na medida que vai conquistando esse desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele é conquista, né? O desenvolvimento humano ele não é igual ao desenvolvimento de animal, de árvore, que é só você deixar que acontece. Não. Envolve uma conquista. Você tem que querer desenvolver. A minha orientadora falava muito isso. Falou assim, você tem que querer se desenvolver. Se você não quiser se desenvolver, você não sai do lugar. Isso é uma característica humana, né? Porque os animais, as plantas se desenvolvem naturalmente, né? Bom, então uma vez que consegue esse domínio do corpo, vai adquirindo mais autonomia, né? Ou vai ficar com vergonha e dúvida, porque não consegue se equilibrar muito bem, porque não consegue pegar as coisas direito, derruba comida, se lambuza todo. E talvez esse ambiente, que eu estou chamando de ambiente, é pai, mãe, avó, cuidadores, etc. Enfatiza isso, né? Não ajuda muito. Porque, nossa, olha que sujeira que você fez, come direito, não sei o quê, não consegue, enfim, né? Isso vai gerando dúvida, porque ela não consegue ter uma confiança aí na própria autonomia e vergonha, né? Por fazer o que ela faz. Muito bem. Passando para a próxima etapa, o controle motor, dos 3 aos 5 anos. A segunda infância apresenta uma crise psicossocial que se configura pelo conflito entre a iniciativa versus a culpa. Lendo isso aqui parece muito complexo de Édipo, né? Então eu acho que é disso que ele está falando, né? A criança quer ter o acesso aí ao pai ou à mãe, né? Aquele acesso infinito, quer casar com a mãe ou quer casar com o pai, quer namorar a mãe ou quer namorar o pai, né? E na medida que os adultos vão colocando os limites, né, vai acontecendo a castração, né, ele vai sentindo culpa. Por quê? Porque isso traz ódio, traz raiva, porque se alguém corta o seu barato, você vai gostar ou não? Óbvio que não. Vai ficar com raiva, né? Vai ficar com raiva, vai ficar com ódio. Mas essa figura, para quem você está direcionando a sua raiva e o seu ódio, é uma pessoa que você ama. Então você vai ficar com culpa. Fala, putz, né? Me desculpa, papai, me desculpa, mamãe. E criança, no caso, até bate mesmo, né? Criança não tem muito limite, às vezes até bate mesmo, né? E aí depois fica com culpa. Aí a mãe fica brava, o pai fica bravo e começa a chorar, né? E aí sente culpa. Então essa é até parecida um pouco com a fase anterior, né? Entre a autonomia e vergonha e dúvida e a iniciativa versus a culpa, porque determinadas iniciativas vão levar ao sentimento de culpa. Então, que tipo de iniciativa que eu vou ter, né? Isso é a fase fálica também, né? Se a gente for comparar lá com o desenvolvimento do Freud, se ficar muito carregado nesse lado da iniciativa também, é aquele tipo de pessoa. Ai, como que eu posso dizer? Expansiva, né? Aquela pessoa que não tem muita vergonha das coisas, que fala e não tá nem aí, faz e não tá nem aí, né? Enfim, então é o, é o tipo de caráter aí mais fixado na fase fálica, né? Ou no que o Erickson tá chamando aqui de controle motor, né? Desenvolveu uma iniciativa muito demais, né? E pouca culpa, né? Acho que talvez o bom seja o equilíbrio, né? Ter um pouquinho de iniciativa, mas ter um pouquinho de freio também, né? Que não
É isso, né? O equilíbrio. Aí a fase 4, latência, ele até usa o mesmo nome aí do Freud, né? Dos 5 aos 13 anos. E que a criança vai se inserir na sociedade através da educação, né? Vai ter que aprender a ler, escrever, etc., né? A fase da alfabetização. A fase escolar promove o conflito diligência versus inferioridade, né? Se é capaz de realizar as tarefas aí que são exigidas ou não, né? Fica para trás em relação à turma, tem mais dificuldade em uma matéria ou outra, em um conteúdo ou outro, aí ela se sente inferior porque o coleguinha está conseguindo, ela não consegue, né? Então, isso é próprio da fase escolar. E eu acho que isso tem muito a ver com o fracasso escolar, sabe? Quando a criança não se sente capaz de aprender, né? Se sente inferior, se sente menos do que as outras. Então não vale a pena nem tentar, né? Porque eu não dou conta, eu não consigo. Gente, eu já trabalhei como professor numa APAE. E era um programa de educação para o trabalho. E aí era uma turma pequena, assim, eram 5 adolescentes, né? Como minha especialidade é adolescência, eu acabei pegando os adolescentes. Era uma turma pequena, eram 5 adolescentes, cada um com características muito específicas, cada um com algumas limitações, mas também com potenciais. E eu percebi que, então, por exemplo, tinha uma moça que ela já tinha tipo 18, 19 anos de idade, e ela sabia ler, sabia escrever, sabia fazer conta, tudo, uma belezinha. Passava as tarefas, ela fazia tudo, muito bem feito. Só que ela tinha um problema muito grande de sociabilidade. Então era uma pessoa muito, muito, muito tímida, não conversava, tinha uma dificuldade assim de se relacionar com os colegas. Enquanto que outros, então assim, eu estou mostrando que essa pessoa aí na questão intelectual, cognitiva, ela tá ok, né? Mas na questão social, afetiva, tá muito aquém. Enquanto que tinha outros que tinha lá uma sociabilidade ok, né? Relativamente ok, conseguia se relacionar, conversar, etc. com os outros. Mas na trajetória escolar deles, eles não tinham aprendido. Não é que eles não tinham aprendido matemática, eles não tinham aprendido o conceito de número, numeral. Então não tinha aprendido o que quer dizer. Não sei se para vocês é difícil compreender isso, mas é tipo assim, eles não tinham. Porque tem a ver mais com educação do que psicologia, e infelizmente na psicologia acho que a gente aprende muito pouco de psicologia da educação, né? A formação nossa é praticamente quase toda voltada para a clínica, e enfim, mas aí isso é outra discussão. Mas enfim, eles não tinham desenvolvido o conceito de número. Como assim, professor? Eles não entendiam o que é, por exemplo, o número 1, o número 5. O que significa o número 5? Então teve que. Aí eu fiz uma estratégia com eles de usar o ábaco. Vocês conhecem o ábaco, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui no Google um ábaco. Vocês sabem o que é um ábaco? Alguém sabe o que é um ábaco? As pedagogas aí acho que sabem, não sabe ou não? É um negocinho de fazer conta, não é? Um negocinho de fazer conta. Claro que agora já deve estar todo mundo escrevendo no Google ábaco, né? Mas cadê a pedagoga aí?
A Larissa? Larissa é pedagoga, né, Larissa? Larissa está tomando banho, já que ela vem. Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que vocês já devem conhecer, devem ter visto já. Isso aqui é um ábaco. Conhecem essa ferramenta aqui de aprendizagem? Sim. É uma calculadora, na verdade, né? Isso daqui, os países orientais lá, China, Japão, as criançadas aprendem tudo a fazer conta nisso aqui. Não é nem na calculadora, porque é muito útil para ensinar os conceitos, né? Então aí eu trabalhei com eles o ábaco. Então vou abrir esse aqui que tá bem bonito, olha lá, olha só, tudo colorido, as bolinhas, tá bem chique esse ábaco aqui. E aí então foi ensinando, ó, puxa uma bolinha para cá, é 1, puxa 2 bolinhas, é 2, 3, assim vai. Aí 1 mais 2, quanto que dá? Vamos ver se vocês sabem. Quanto que dá 1 mais 2? 3. 3, muito bem. 3 mais 2 bolinhas, né? Claro que isso foi ao longo de semanas, né? Não foi assim, né? Vocês já sabem. Mas aí foi complexificando aos poucos. Então, 3 mais 2 dá quanto? Alguém sabe? 5. Aê, quem que tá falando? A Tatiane? É. Ó, a Tatiane estudou matemática na escola. Muito bem, Tatiane. E aí, e, e aí aos poucos, né, a gente foi incluindo, né, com eles, trabalhando com eles, conceito mais complexo. Mas é muito complexo, é que a gente tudo já sabe, já passou por isso, já estudou e tal, tá cansado de fazer conta, fazer troco na padaria, enfim, né, toda hora tá fazendo conta, nem se dá conta de como é difícil fazer conta, pensar abstratamente, isso é raciocínio abstrato. E então, de passar para entender os numerais, né, o conceito de quantidade, até as somas, foi um passo, foi uma conquista. Mas conseguiram. E, bom, e aí, eu estou contando toda essa historinha aí para vocês, para quê? Porque então eu percebi que para esses adolescentes com quem eu estava trabalhando, não é que eles não tinham capacidade, não é que eles eram inferiores, que eles não podiam aprender, mas que simplesmente faltou durante o curso do desenvolvimento escolar deles alguém que fosse lá explicar, ensinar com mais atenção. Aí, não sei se é o caso da Larissa ou de algum aluno, mas se algum professor da escola pública me ouvir, ele vai me tacar pedra, né? Ele vai falar, como é que eu vou ensinar com 40 alunos, eu vou dar atenção para 2, 3 que estão atrasados? Vai ficar atrasado, né? Não vai ter como fazer isso. Ok, eu entendo que o sistema é cruel, mas eu só estou destacando isso por causa disso mesmo, né? Porque não é que esses adolescentes aí tinham limitações. Pode ser que eles tinham? Pode ser. Eles demoravam mais? Talvez? Talvez. Tinha um lá que demorava mais do que os outros, por exemplo. Enquanto os outros estavam fazendo as contas, ele estava mais devagar. Mas também conseguiu. Então, quer dizer, eu sempre fico com o pé atrás com essas ideias de que uma pessoa é limitada, que uma pessoa é inferior, que uma pessoa não consegue fazer. Né? Então, não sei. E eu consegui, durante a minha trajetória aí, desenvolver esses conceitos aí que não tinham sido desenvolvidos. E não é porque eles não tinham capacidade, mas simplesmente porque não faltou, né? Foi uma falha no curso do desenvolvimento deles. Então contei toda essa história só para ilustrar uma ideia aí do conceito de inferioridade, né? Ô, Jefferson, já que você citou Oi. meu nome,
A gente chama, às vezes, de dificuldade de ensinagem. A gente brinca na educação. Porque se usa muito o termo dificuldade de aprendizagem. Mas, na verdade, às vezes, a dificuldade está na ensinagem. Gostei. Conta mais disso, agora eu quero saber mais. Não, então, porque assim, eu trabalho com criança DI, né? Diagnosticada. Então, às vezes, o que a gente se depara é com criança, assim, que ele teve pouquíssima chance. Ele foi laudado com 8, 9 anos, considerado deficiente intelectual leve, mas quando você vai analisar o histórico escolar da criança, ele teve pouquíssima chance. Ou ele estava inserido numa sala onde tinha muitas dificuldades de aprendizagem e a professora não dava conta de todos, ou ele estava inserido, inclusive, a gente tem que, né, assim, admitir que tem, em toda a área tem profissional muito bom, profissional mais ou menos e profissional ruim. Às vezes ele foi inserido numa sala que não tinha um professor muito bom, ou que não dominava completamente o conteúdo, eu não boto a e aí culpa ele perdeu. nem no profissional, viu, Larissa? Mas no sistema. Sim, porque o conteúdo é muito, às vezes, como que com o muitas sistema crianças. vai dar conta? Exatamente. A professora tem que dar conta, às vezes, de 35 numa sala. E aí, dependendo do lugar onde for inserido, por exemplo, é diferente você dar aula numa escola, num bairro nobre, onde as crianças viajam, têm contato com outros estímulos, conhecer lugares, conhecer pessoas, ir a shopping, cinema, teatro, culturalmente evoluído, sabe? Quando você dá aula, por exemplo, na periferia, que para ir no teatro é a escola que tem que fazer uma excursão e pagar, porque os pais não conseguem pagar, às vezes, para ele ir no teatro, ver uma peça infantil simplória, de atores amadores, assim, sabe? Então, Mas é quando uma você ida ao teatro. Sim, concordo com você, mas o que Pode eu ser quero dizer é que, por a exemplo, peça uma mais tonta criança, do mundo de fantoche sim, reciclável e é uma mas experiência ela vai incrível. uma vez ao ano, porque a escola levou. Quando você dá aula numa escola mais de outro nível, as crianças vão ao teatro uma vez por mês. Então, tem diferença no estímulo. E aí, a Se professora pega você uma sala com pensar em 35, muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, e, por exemplo, aquela criança mais quietinha, que não se manifesta muito, ou que, como você disse, demora mais a aprender, às vezes ela acaba ficando para trás. Não é porque a professora não quer, é porque ela não dá conta, o sistema engole tudo e vai empurrando e Exatamente. é isso. Então a gente A gente não pode falar que a de ensinagem. professora é ruim, porque se de 40 ela conseguiu ensinar 35, a gente vai dizer que essa professora é ruim? Não. Mas se ela não conseguiu ensinar 5, Que aí a é? coordenadora sofre. Que é, Michele? Não entendi. É, Larissa, quer dizer. Se de 40 ela não conseguiu ensinar nem 5, aí é a coordenadora que sofre, porque a sala não anda. E às vezes acontece. Entendi. Tipo, ninguém aprende o conteúdo dela, então alguma coisa tem nessa história, né? Aí Sim. a coordenadora é quem sofre, porque ela tem que dar satisfação para alguém acima dela, porque a turma não está aprendendo, né? Então tem que ver novos métodos, ver se a professora está realmente conseguindo compreender o que ela tem que passar, compreender a criança em si. Muitas coisas influenciam, eu acho, na aprendizagem. Muitas coisas. Se a criança está passando por alguma dificuldade em casa, e a professora às vezes não tem esse acesso porque ela não chega a contar, ou se a criança tem muita dificuldade e é muito tímida, não consegue acessar essa criança. Tem N casos, assim, tudo tem que ser muito analisado. Mas existem casos de dificuldade na aprendizagem, que a criança realmente demora a aprender, e existem casos que ela não consegue ser acessada, que é o que a gente chama de ensinagem. Mas esse termo de ensinagem é um termo popular, tá? Não é nada teórico. A gente fala na escola. Será que não foi a ensinagem dela que ficou para trás? Será que ela não estava com dificuldade e não foi vista? Talvez tivesse um pouco mais de é um termo... Perdão, pode concluir. Não, já terminei. Mas é um termo que denota aí um posicionamento crítico, né?
porque fala assim, a criança está com dificuldade de aprendizagem, mas será que foi a aprendizagem que é centrada no indivíduo, né? Ou será que foi a ensinagem? Que daí é uma questão sistêmica, né? Sim, sim, Muito bom, muito legal, não conhecia. Muito obrigado, Larissa, por nada. pela sua valiosíssima contribuição. Contribua sempre que quiser e puder. Bom, então, diligência versus inferioridade, ficamos bastante tempo já, mas eu acho importante. Mesmo que vocês se esqueçam no próximo semestre dessa historinha, mas se alguém lembrar, para mim já tá bom. Se alguém lembrar quando encontrar alguma criança ou adolescente que ficou marcado, né, pela dificuldade aí de aprender, e vocês lembrarem dessa historinha, para mim eu já vou ficar feliz. E considerar, né, que talvez seja possível, talvez haja uma possibilidade, um potencial de desenvolvimento nessa pessoa. Se vocês forem com esse olhar para a prática profissional, para mim já está ótimo. Se for um só, já está ótimo. Muito bem. E aí a fase 5, né, que é a fase que em tese nos interessa mais aí, que é a chamada de moratória psicossocial, que é a adolescência, que vai dos 13 aos 21 anos. Bom, então olha só, né, cada autor como que vai, a partir de que olhar que vai olhar, né, e pensar a adolescência. Para o Erikson, é uma moratória psicossocial, daqui a pouco nós discutimos mais. Chegamos, pois, no período da puberdade e da adolescência. A crise psicossocial desta fase resultará no conflito identidade versus confusão de papéis, identidade difusa. Rapaz, mas isso é um vespeiro. Por quê? Porque esse nome, moratória psicossocial, alguém já ouviu essa palavra? Moratória? Alguém que vê notícia, assim, né? De vez em quando fala alguma coisa assim sobre moratória. Alguém já viu ou não? Quem nunca viu e tal, pode pesquisar no Google aí. Não tem problema. Agora eu deixo. O que vocês acham aí de moratória? Vamos ver. Quem que acha primeiro aí? Quem que achou aí? Me conta. Eu achei. Aqui fala que é dilação do prazo de quitação de uma dívida concedida pelo credor ao devedor para que esse possa cumprir a obrigação além do dia do vencimento. Então, em português, o que significaria isso? Não faço a mínima ideia. Aqui está escrito que retarda. O que é comum de aparecer assim em jornal, em notícias, essas coisas, é tipo assim, e tal país entrou numa moratória, sei lá, a Argentina, por exemplo, é um país que vive na moratória, que é o quê? Com FMI, né? Então, a Argentina entrou com pedido de moratória com FMI para quê? Para estender o prazo para se pagar uma dívida. Geralmente é isso que aparece, né, a moratória, né? Então, o Erikson chama a adolescência de moratória psicossocial. Por quê? Porque é como se ele, na concepção do Erikson, é meio que uma fase assim, dos 13 aos 21, né? Claro que sempre relembrando, essas idades são aproximadas, né? Não significa que, fez aniversário de 13 anos e entrou na adolescência. Não, né? Não é assim. São idades aproximadas. Se fez 21, saiu, né? Não é assim também. Idades aproximadas. E aí o Erikson diz, então, que na nossa cultura, na nossa sociedade, os adolescentes vivem numa moratória. Eu acho que ele está certo em certas
aspectos. Por que moratória? Porque é um período que é como se ele tivesse em suspenso. Como assim em suspenso? Porque ele está, ao mesmo tempo, elaborando o luto da identidade infantil, do corpo infantil, dos pais infantis, da infância, de modo geral. Está aí vislumbrando uma entrada na vida adulta. Já tem um corpo, dependendo da idade, né, tipo 16, 17, já tem um corpo de adulto. Né? Muitos adolescentes já têm um corpo de adulto, com 16, 17 anos. Ou que seja com 15, né? Tanto que as debutantes, né, 15 anos. Mas é chamado a certas responsabilidades, é apontado certos comportamentos que não cabe mais, mas ele não pode ser, de fato, alguma coisa. Então é como se ele estivesse esperando, né, estender o prazo aí da existência dele para ser alguma coisa. E aí nessa moratória é onde ele está envolto aí, né, nesse conflito da identidade, está pensando, desenvolvendo, resolvendo, identificando, né, quem ele é ou quem ele não é, que isso é a identidade, versus a confusão de papéis, a identidade difusa. Né? O que sou eu, o que eu faço, quem que eu sou, para onde eu vou, onde que eu vim, onde que eu tô, onde que eu vou. Né? Uma dificuldade de fechar, né, essa ideia da identidade. Claro que a identidade é algo que, né, se a gente for pensar como um teórico brasileiro, inclusive, bem importante sobre a identidade, que é o Ciampa. O Ciampa vai dizer que a identidade é metamorfose. Né? A gente vai mudando a nossa identidade ao decorrer da vida e isso é normal. Mas tem sempre algo que permanece, né? Tem algo que é fixo. Isso que é um grande paradoxo aí do desenvolvimento, né? Porque sempre tem alguma coisa que parece que permanece, que não deixa de ser eu, de ser a gente, né? O eu, no caso, né? Por mais que a gente mude, parece que tem alguma coisa que nunca vai deixar de ser o eu. E por outro lado, tem partes, vamos chamar assim, dessa identidade que mudam, né? Que vão se transformando. Então a identidade meio que já pressupõe uma mudança, uma transformação, mas não é disso que o Erikson está dizendo, né? Ele está dizendo numa confusão de papéis, numa identidade difusa, numa dificuldade para se definir aí esse eu, essa identidade. Né? Então essa seria a crise da adolescência. Ele escreveu um livro só sobre essa etapa. Por isso que a gente acaba resgatando o Erikson, né? Porque ele fez uma teoria do ciclo vital inteiro e porque ele deu uma atenção especial para a adolescência. Então, vamos continuar aí, né? Ok, gente, essa ideia da moratória. Quando você vê no jornal moratória, é porque significa que está estendendo o prazo de alguma dívida, geralmente. Quando é moratória psicossocial, então quer dizer, esse sujeito ele está meio em suspenso, né? Ele está se trabalhando aí para de fato entrar, né, na sociedade. Se a gente pensar em outras épocas, 15 anos já era adulto. Acho que não sei se eu comentei com vocês em outra aula. Sabe o Romeu e Julieta? Eu comentei com vocês isso do Romeu e Julieta ou não? Sim. Sim, comentei, né? O Romeu e Julieta tinha 14, 15 anos de idade, né? E aí a gente vê no cinema e tal, geralmente são representados como adultos, né? E de fato, na época que a peça foi escrita, 14, 15 anos era adulto, ia casar. A Julieta estava fugindo do casamento lá com o Paris, né? Segundo a história aí do Shakespeare. Então, tipo, chegava lá nos 14, 15 anos, já é adulto, vai para a sociedade, vai casar, né? Vai constituir família, vai trabalhar. E agora, na etapa que a gente vive da sociedade, não é assim. Chega a 13, 14 anos, se desenvolveu
corporalmente, mas ainda precisa se preparar, né, para a vida adulta. Então é como se estivesse numa moratória mesmo, né, psicossocial, segundo o Érico. Então é isso. Acho que depois a gente volta ainda nesse assunto, mas é basicamente é isso. Tudo bem, gente, sobre isso da moratória? Pode avançar. Sim. Muito obrigado. Então a fase 6 seria a maioridade jovem, dos 21 aos 40 anos aproximadamente. A crise do adulto jovem se configura entre intimidade e solidariedade versus isolamento. Então, acho que é nesse ponto e na fase anterior que a gente começa a ver as coisas mudando, né? Porque você pensa dos 21 anos, tem gente que vai se casar já logo no começo da vida adulta? Sim, tem. Mas tem muita gente também que vai deixar para se casar, constituir família, etc., lá pelos 30 anos, ou chegando nos 30 anos, ou depois. Enquanto que se diz muito que a adolescência esticou, né? Então, até os 25 a 30, tem muita gente que ainda vive na casa dos pais, está, como vocês, aí numa faculdade, está muita gente, não sei se é o caso de vocês, enfim, talvez sim, talvez não, depende de pessoa para pessoa, né? Mas muita gente. E eu estou dizendo isso, essa muita gente, etc., de classes mais abastadas, né? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É que muita gente então está na casa dos pais, está fazendo faculdade, muita gente vai ter a sua primeira experiência de inserção no mercado de trabalho depois da faculdade. Então, olha só, né, como que demorou para essa pessoa de fato se inserir como um cidadão ativo aí, né, na sociedade. Então, por isso que está se considerando que a adolescência, talvez hoje em dia, adolescência, claro, o aspecto psicológico e social dela, né, não a puberdade, como a gente já bem diferenciou isso em aulas anteriores. Então, a adolescência estaria durando mais, né? Se antes não tinha 10 anos, né, dos 13 aos... Se for se pensar dos 13 aos 18, a 5 anos, né, de adolescência. Agora, talvez seja dos 12, 13, ou dos 10 aos 25, 30. Então já tem entre 15 e 20 anos aí dessa etapa aí da adolescência. Não sei. Isso é algo que está se discutindo, né? Mas já se observa esse esticar aí da adolescência. Claro, para países onde isso se permite, se tem condições que isso aconteça, né, de se preparar mais para entrar no mundo do trabalho. E no caso do nosso país, né, que tem muita diferença de classe para classe, isso é verdade nas classes média para alta, né? Da classe média para baixo, aí você já começa a trabalhar lá da adolescência, quiçá na infância, né? Então é isso, olha só como que essa etapa, né, a adolescência, e aqui a gente já está falando também do adulto, né, depende muito mais de questões culturais, sociais, do que de desenvolvimento, maturação biológica, né. Bom, então falei que essas etapas estão um pouco borradas. Isso tudo é coisa que o livro não aborda muito. E essa fase da maioridade jovem, que eu colocaria o quê? Claro que isso sem base científica nenhuma, né? Isso baseado na minha percepção.
Para mim não seria mais 21, seria o quê? Entre os 25, 30 até os 40, né? Aproximadamente. Que aí, né, depois que fez a faculdade, se inseriu, aí que a pessoa vai querer se casar, formar família, via de regra, né? Em outras, depende da classe social também. E aí a crise se configura entre a intimidade e solidariedade, que envolve a construção de uma família, o casamento, o namoro, o planejar aí, viver a dois, né? Envolve tudo isso da intimidade e da solidariedade. Hoje em dia já tem a discussão de será que é só a dois que se dá para viver? Não dá para viver em três ou mais, né? Ou vai viver a dois, mas a intimidade, né? É só entre os dois? Ou vai ter mais gente nessa história? Então isso tudo são coisas que estão postas em discussão hoje em dia, né? Que eu tô falando do poliamor. Ai, tem tantos nomes, gente. Poliamor, a não monogamia, enfim. Vocês sabem disso, né? Ou não? Já ouviram falar? Poliamor, não monogamia? Sim, já ouvi sim. Sim, só a Tatiana ou mais gente? Eu já vi até uma. Acho que foi no canal no YouTube. Falando que parece até que tava questionando essa questão de que somos pessoas monogâmicas, né? Que não tem. Talvez até nós nem sejamos monogâmicos e que é só uma coisa mais cultural e, enfim. Que tem assim. O ser humano não serve para esse tipo de relação monogâmica. Muito bem. O Anderson é totalmente contra a monogamia. Beleza, tá. Ou não? Errei? Eu não tenho opinião nenhuma sobre nem a favor nem contra. O que eu comentei foi do artigo que eu vi. Ah, tá, beleza. Mas que assim, eu achei interessante por conta que ela vai falar. Ela estava questionando essa questão das coisas que a gente acaba pegando porque todo mundo fala. Então, tipo, quando foi discutido sobre essa questão de relação que no final das contas a gente é monogâmico. Então, por exemplo, será que essas pessoas que acabam entrando em relacionamentos onde elas amam mais de uma pessoa, será que aquilo ali também não é tão verdadeiro quanto o monogâmico? É só o monogâmico que funciona, que tem valor, entre aspas aí? Achei interessante essa Uhum. discussão que ela estava querendo levantar. Sim. É interessante, porque de fato as formas pelas quais a gente se liga, se relaciona com as pessoas são muito, muito subjetivas, muito diversas. E isso é interessante que esteja se debatendo, né, socialmente, né? E não só no confessionário lá da igreja e no divã do psicanalista, né? Está se discutindo abertamente, né? As pessoas estão discutindo, tem canal no YouTube, tudo. E que não significa que não exista pessoas que se dão muito bem no modelo monogâmico, né? Tudo é possível, né? E aí, quando eu disse também da questão do poliamor na monogamia, pode ser tanto essa coisa de ter um relacionamento entre várias pessoas, quanto de ter um relacionamento aberto, né? Que é o que as pessoas chamam também. Então, existe um casal ali, enfim, privilegiado, mas os integrantes desse casal eventualmente podem se relacionar com o outro. Então, tudo isso são questões que estão em discussão na sociedade, né? Não tem uma coisa fechada sobre isso. Agora, eu acho que ainda assim vale isso que o Erickson colocou, da questão da intimidade e da solidariedade, independente se é de dois, se é de três, se é relacionamento aberto, fechado, monogâmico ou não, isso é importante. A questão da intimidade e da solidariedade versus o isolamento, né? Eu acho que eu tô mais pro isolamento. Mas tá bom, faz parte, né?
que é aquela dificuldade, né, de entrar numa relação e desenvolver, e não só a relação, mas desenvolver, construir, né, uma vida a dois ou a três, enfim, né, levar adiante aí um casamento. Mas também eu, né, ainda não cheguei nos 40, né? Acabei de passar dos 30, então tem tempo aí. Estou nessa fase, né? Estou nesse conflito. Não muito, acho que esse não é meu conflito principal, mas é um dos, né? Pensando aí pelo Erickson, estou nessa fase aqui. Posso passar para a próxima, gente? A fase 7. A Jéssica falou para. Se o Tinder resolvesse. Depois um dia que não estiver gravando as conversas aqui, nós conversamos esses assuntos aí. Mas, enfim, pode avançar para a fase 7? Pode. Maravilha. Então chegamos aí na meia-idade, né? 40 anos até aproximadamente 60 anos, a famosa meia-idade. E a crise psicossocial dessa fase adulta, né? Concentra-se em generatividade, produtividade versus estagnação, imersão em si. Então é aquela ideia que tem a ver até com a fase genital do Freud. Parece que isso que eu acho interessante, porque parece que o Erickson ele traz a ideia da fase genital até essa idade, né, dos 40, 50, 60 anos. Que é o quê? O que eu deixei, o que eu produzi, o que eu gerei para o mundo, para a posteridade. Por quê? Dos 40 para diante, né? É meia idade porque está no meio mesmo da vida, né? Do meio para o fim. Então, assim, está caminhando para, tá? Ainda não está no fim, mas está caminhando para, né? Já está na metade de lá, né? Já não está mais da metade de cá. Então, pensamentos desse tipo, o que eu fiz, o que eu gerei, o que eu produzi. Então, essa é a ideia da generatividade e da produtividade, que pode gerar grande orgulho, né? Me fugiu a palavra. Gratificação, né? Pode ser muito gratificante olhar para o que você fez, né? Você vai deixar coisas boas, seja os filhos, seja a empresa, seja uma carreira, uma obra, seja as suas atitudes, comportamentos, enfim, tudo que você fez e que você continua fazendo, né, no caso, que você está gerando, porque até os 60 é bem produtivo, né? Ainda mais na nossa sociedade vai cada vez estender mais a, a idade produtiva. Versus, então, essa ideia de generatividade, produtividade, o que estou fazendo, o que estou deixando para o mundo, versus a estagnação, a imersão de si, em si. Então, é quem não conseguiu, de alguma forma, deixar algo, produzir algo, né? Então, essa é a crise da meia-idade. O que eu ainda não fiz, né, isso pode aparecer nessa meia-idade. Então, tipo, nossa, eu fiz tanta coisa, mas ainda não fiz, ainda não realizei aquilo que eu queria realizar, né? Então, as partes estagnadas aí começam a ganhar relevância e causar alguma angústia, né, nessa meia-idade. Porque, por exemplo, vocês aí que são jovens, não tem casa, não tem carro, não viajou para o exterior, não tem filho, não tem, enfim. Mas tudo bem, porque, poxa, vocês têm o quê? 18, 19, 25, sei lá, anos de idade? Tá de boa. Mas se chegar nessa idade e falou, putz, meu sonho era ter, sei lá, feito uma carreira artística, realizar alguma coisa, sei lá, qualquer coisa do tipo assim.
e vê que isso está estagnado, então vai começar a dar uma angústia, né? Então é essa a crise, né? Generatividade versus a estagnação e imersão em si. Pode ir para a fase 8, gente? Fase meia-idade, tudo bem? E isso daqui, depois a gente vai voltar, né? Nessa disciplina, ao longo do semestre. A fase adulta e a velhice a gente vai voltar. Pode ir para a maturidade, fase 8? Pode? Pode sim. Deixa eu ver, acho que a Jéssica deixou. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Anderson. Então, aí na fase 8 a maturidade, após os 60. Fase nomeada como idade da reforma. Apresenta o conflito entre a integridade versus a desesperança. Então, é a ideia de que a integridade, a ideia de que a vida valeu a pena, né? Após os 60 anos. Olha para trás e reconhece que valeu a pena, todos os prós, todos os contras, mas valeu a pena. Versus a desesperança, né? Que é observar que talvez não tenha valido a pena. E aí talvez não dê mais tempo de realizar alguma coisa que gostaria de ter realizado. E aí que vem a desesperança. Mas a gente sabe, e isso a mídia realça bastante, né? Que não tem idade para fazer as coisas, que você pode sempre começar a fazer as coisas independente da sua idade, e é isso aí, né? Não precisa se desesperar. Mas de fato, então, segundo o Erickson, esse seria o conflito da última etapa. Muito bem, posso avançar? Pode. Deixa eu ver, acho que a Jéssica deixou. Obrigado, Jéssica. Bom, agora a gente vai entrar na... Então, tudo isso é ideia do Erickson, ainda estava lá na psicanálise, né? Ainda que seja uma psicanálise diferente, vamos dizer assim, porque considera bastante social. Mas agora mudamos de plataforma de pensamento aí, né? Vamos para a psicologia comportamental do Sr. Skinner. Daqui 20 minutos, pode ser? Para a gente fazer um intervalo. Pode ser? Sim. Sim. Então tá bom. Parando de gravar aqui, às 9h20 eu retorno. Hasta luego.